Deus, capítulo 6, é o texto que faz parte de uma oração que Jesus ensinou. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, e o versículo 9, e também o 10, e depois nós vamos para Romanos 8. Diz assim o texto sagrado: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Romanos capítulo 8, e versículo 15, diz assim, Romanos capítulo 8 diz assim, e versículo 15: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. 16: o mesmo Espírito com o nosso Espírito, e somos filhos de Deus. Amém? Graças a Deus. Tudo que devemos aprender nessa terra, e cremos que existe um Deus nos céus, um Deus eterno, que criou os céus e a terra, um Deus que criou Adão e Eva, um Deus que criou o homem e a mulher. Nós somos seres mortais, seres humanos, seres inferior no sentido dos anjos de Deus, mas Deus confiou ao homem e à mulher cuidar dessa terra, zelar dessa terra, plantar nessa terra, fazer toda a manutenção necessária nessa terra. Por quê? Deus, Ele é um Deus que quer o bem, sempre quis o bem da humanidade. Deus quer o seu melhor, tanto no presente momento, como após o fim da sua vida terrena, e você ir para a eternidade, encontrar-se com Deus. Então, o plano de Deus para a humanidade sempre é melhor, e nós devemos aprender com Deus, porque foi Ele que criou o projeto família, foi Ele que fez tudo bom. Diz o texto: Deus, tudo que Ele fez, céus, estrelas, sol, lua, plantações, e no final tudo que Ele criou, Ele olhou e diz assim: está tudo bom, tudo de melhor, tudo bom. Então Deus só faz coisas boas. E o texto que eu orei, quando Jesus, Filho de Deus, que assumiu a nossa natureza pela encarnação, não reencarnação, mas encarnação, que Ele nasceu da sua mãe Maria, milagrosamente pela unção do Espírito Santo, mas Ele é Deus, Filho de Deus. Ele, toda a sua vida terrena, Ele sempre orava ao Pai: eu orarei ao Pai, eu rogarei ao Pai, e Ele vos concederá o outro Consolador. Eu vou clamar ao Pai, porque Ele era filho e é filho de Deus. Então, essa expressão Pai, Deus também adotou essa linguagem, esse nome, para identificar com os seres humanos. Por que Deus é chamado de Pai? Deus é Pai. Então, a Bíblia foi escrita na linguagem que nós possamos entender, de afeto, de relacionamento, da nossa linguagem popular, do português ou do inglês, lá, mas no sentido que Deus, como ser divino, toma a personalidade de ser humano, ou seja, como pessoa que pensa, que fala e que se relaciona. Deus é Pai. Então usa a expressão Pai, a palavra Pai, para nos identificar, se relacionar com os seres humanos. A palavra Pai, ela tem a expressão de carinho, de cuidado, de genitor, aquele que cuida, aquele que cria, junto com a mãe. Pai, o protetor. E Deus usou isso. Jesus clamou Pai, e Ele nessa oração do Pai Nosso
demoramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Então o que nós devemos aprender com Jesus? Primeiro, que nós temos um Pai no céu, que cuida dos seus filhos na terra. E aqueles que são filhos de Deus, a expressão geral da humanidade é que todos são filhos de Deus. Em certo sentido sim, mas em certo sentido não. Porque o texto que nós lemos, Romanos 8, vai nos dizer que aqueles que têm o Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nós somos por adoção. Adoção, nós somos adotados. Nós somos, como a expressão, somos geno verde injetado na oliveira. Cristo nos comprou com seu sangue, e nós somos aceitos por Cristo e nos tornamos filhos de Deus e co-herdeiros de Cristo. Pai nosso. Então, quando você orar, entenda principalmente, e quando você se relacionar a Deus, se relaciona como um pai. Pai, Deus está presente. Pai, Ele é seu Pai, Ele é meu Pai, Ele é o nosso Pai. Glória a Deus. Um Pai de amor, um Pai de misericórdia, um Pai que dá perdão, um Pai que perdoa, que restaura, que transforma, um Pai que tem solução para o problema existencial da sua vida, para o problema existencial da humanidade, um Pai que vai satisfazer a sua procura, aquilo que você, a sua perspectiva, ao Pai no céu, que está pronto a te atender quando você clamar, quando você orar, quando você pedir a Deus: Pai, me mostre um caminho. Às vezes, você é real também, às vezes a expressão da palavra Pai não traz um bom sentido para alguns, porque se relacionam com o Pai terreno, com o Pai terreno. Porque a palavra pai vem de pai terreno também. Por quê? Porque muitos podem ter um pai que não foi bom, um pai responsável, um pai terreno, estou dizendo, um pai que te magoou, te feriu, um pai que te abusou moralmente, fisicamente, um pai que te deu tanta chicotada, surra, um pai que foi ausente, né? Às vezes ele deu comida para você, deu roupa para você, te criou até certa idade, mas não esteve presente no amor, no carinho, com palavra para te ouvir. Então muitas pessoas têm um certo trauma do seu pai, outros não, outros louvam a Deus, agradecem: eu tive um pai bom. Se eu sou o que eu sou, porque eu tive um pai que me mostrou o caminho, a direção, a educação, um pai que me preparou para viver nesta vida, um pai que sentou comigo. Então, eu tive um pai. Não é tal pai, né? Tem aquela expressão tal peixe, peixinho, é assim? Não, tal pai, tal filho. Muitas vezes não é assim que acontece, porque tem muita gente que nasce nas favelas, lá no morro do Rio de Janeiro, morro de tráfico de droga, mas talvez um pai pode ser a pior coisa, mas ele tem um pai, e ele vai ser diferente do pai dele. No fim de tudo, o pai terreno, foi dada a ele a responsabilidade de dar direção ao filho, de dialogar, de estar presente, de dar amor, de ouvir, de brincar com o filho, de andar com o filho ou com a filha, de passear com o filho ou a filha. Hoje, nesse mundo globalizado que vivemos, está faltando tempo para a família. E se você e eu não criar tempo para o filho e para a filha, não vai haver tempo. Porque às vezes o pai trabalha, e hoje mais do que nunca as mulheres também trabalham, e o horário puxado, estendido, horas trabalhando. Quem cuida dos filhos? Às vezes delegamos a uma pessoa que cuida, uma cuidadora de filhos, né? Às vezes já temos a oportunidade de ter na creche, um mês que é lá das 8 às 5 da tarde, e a mãe e o pai, quando chegam a pegar a noite, o pai e a mãe chegam cansados. Mas o momento que você tiver, uma hora que você tiver, meia hora que você tiver, com o filho ou com a filha, que seja a hora produtiva,
as melhores horas, que você vai desligar a televisão, desligar o notebook, o Face, e você vai falar assim: olha, este momento é único para mim, especial para mim e para o meu filho ou filha. Você tem que se esforçar. Eu como pai, você como pai, tem que ter essa figura de pai presente. Pai não é tão somente que cria. Pai tem que criar, dar carinho, dar amor, aconselhar, dialogar, saber corrigir com amor, estar presente. Aí, queridos pais, vocês ou nós faremos toda a diferença numa família. E realmente, quando seu filho crescer, ele vai lembrar dos momentos que você às vezes rolava no tapete da sala e rolava em cima da cama com o filho ou com a filha. Se você brincava de pega-pega com o filho, com a filha, se você jogou uma bolinha com o filho, com a filha, se você ensinou a sua filha a dar discreta, ou seu filho a dar discreta, ela vai lembrar de você, olha, eu tive um pai ou a mãe, e você sentou e passou a lição de casa, estudou com ela, aprendeu com ela, reviu, relembrou, falou: filha, tirou todas as dúvidas. A crise de uma família está na ausência do diálogo. A crise de uma família está na ausência do companheirismo. A crise de uma família, de um pai, de uma mãe, de um filho, é um grande desafio para nós, irmãos, conquistar a confiança dos nossos filhos. Tudo isso que eu estou falando, em outras palavras, é o que Deus determinou para o pai. O pai tem a responsabilidade, biblicamente, de andar com o filho, ensinar sobre a lei de Deus, sobre o Deus de Israel, sobre a educação, ensinar a ler e escrever, ensinar a profissão. Na época do Antigo Testamento, o pai ensinava, o pai preparava o filho para ser líder de casa, líder de uma família, o pai preparava o filho para levar o nome do pai na geração posterior. Então você vê que é grande a responsabilidade de um pai, porque a Bíblia nos diz. E por isso também Jesus teve um pai celeste, não é? E não um pai, bem um pai, vamos chamar assim, José. E José instruiu a Jesus Cristo da educação da lei, da educação como filho. E o próprio Jesus foi respeitoso, educado com seu pai. José, né? Meu pai, vou chamar de meu pai porque não era pai, meu pai, mas ele considerava como pai. Certa altura ele falou assim: esse aí não é o filho de José, o carpinteiro. Jesus possivelmente ele herdou a profissão do teu pai, carpinteiro. E quando José morreu novo, ou morreu quando Jesus era novo ainda, Jesus foi o líder da sua casa. Ele cuidou da sua mãe, trabalhando. Antes de iniciar o ministério aos seus 30 anos de idade, Jesus trabalhou, Jesus herdou a profissão do pai, Jesus cuidou de irmãs mais novas, uma grande responsabilidade. Eu vou cumprir, ou seja, papel de filho, cuidar da minha mãe. Tanto é na partida, quando Jesus está na cruz, tem um texto que ele fala o seguinte: ele fala assim: olha, Maria, eis aí teu filho, se referindo a João, o discípulo. Aí diz assim: João, eis aí a sua mãe, Maria. Por quê? João era o mais novo, não era irmão de Jesus, mas era o mais novo. Então ele passou a responsabilidade de João cuidar da sua mãe, terrena Maria, na velhice, enquanto ele ia subir ao Pai, ele foi ressurreto aos céus. Então Jesus teve, mesmo na cruz pendurado, ele jamais esqueceu da sua mãe. E se seu pai tivesse vivo fisicamente, seu pai ou meu pai, o pai que adotou ele como filho, José, ele também, velho, ele também passaria responsabilidade para alguém que confiasse. Então veja, em todavia, em todo tempo, nós sempre seremos filhos e nós sempre teremos pai. Ninguém deixa de ser filho e ninguém deixa de ser pai. Não existe ex-pai, ex-mãe, não é? A expressão dentro do contexto não existe. Existe pai, existe mãe. E é diferente às vezes, porque mãe, né? Mãe não abandona o filho.
Você já viu? Esses dias eu vou contar rápido. Se você passa para alguns lugares que tem as cadeias públicas, quando a mulher, o homem está lá, a filha de mulher na porta está grande, esperando para visitar um pai ou a filha, ou a mãe para visitar um filho mais novo. Agora, se você vai lá na fila das cadeias das mulheres, tem muitas, não tem filho de homem lá. É o contrário, os homens correm, mas as mulheres não mandam filho. Independente de tudo que acontecer, pai ou mãe, busca a Deus, busca oração a Deus, pede direção de Deus e clama a Deus o seu relacionamento com Deus Pai, como Jesus disse. Você tem um Pai no céu que quer o seu bem, que quer a sua vitória, que quer a união do seu casamento, o relacionamento da sua vida melhorar. O Deus do céu como Pai que quer o bem da sua família, filhos e quintetos. Deus quer o melhor para você. Por isso disse lá em Romanos 8, aquele que tem o Espírito de Deus que chama Abba Pai. A palavra Abba também quer dizer Pai no grego, é Pai, Abba, Pai. Então nós temos o Espírito de Deus e clamamos Abba Pai. Não é errado você orar ao seu Deus como um pai, porque você vai estar trazendo bem perto de você, se relacionando com os melhores sentimentos, as melhores vontades, os melhores desejos e os melhores pensamentos. Você tem o seu Deus como pai perto de você, e você testemunhar aqui na terra, para que outras vidas sejam mudadas, sejam transformadas. Você, pai e mãe, tem muito o que fazer, não somente para a sua família, mas para os vizinhos, para a vizinhança, para os parentes distantes. Você que tem, eu que temos o entendimento da palavra de Deus, temos que fazer o melhor, temos que orar, temos que interceder, temos que orar para uma criança, temos que trazer uma criança para a igreja, convidar alguém não crente para a igreja, porque nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Deus nos deu a graça, a sabedoria, a direção e a vitória para nós entendermos que nós estamos no caminho certo, e a palavra de Deus é poderosa, ela é a verdade, e nós vivemos debaixo da palavra de Deus. Por quê? Porque existe um Deus nos céus, que é de eternidade em eternidade. Ele não teve começo e não tem fim. Ele sabe o que é bem para mim, para a humanidade, e se ele não vir Jesus daqui a 100 anos, ele saberá o melhor daqui a 100 anos. Como viverá daqui a 100 anos alguém? Jesus saberá o melhor para a família, o melhor para o ser humano, o melhor para o adolescente, o melhor para o idoso, o melhor para a criança, o melhor para o casal, para o pai ou mãe. Jesus, Deus, saberá o que é melhor para a sua vida. Eu e você temos que falar assim: Deus me orienta, Jesus me orienta, Jesus me dirige. Se eu contar para vocês já sabem, já não há o Dia dos Pais. A dos pais nós comemoramos do pai, mas aí fora já não está quase comemorando os pais. Até o ano passado eu fui na escola da minha filha e comemorou o Dia dos Pais. Agora não é mais Dia dos Pais, é Dia da Família. Bonito, né? É bonito o Dia da Família, mas estão fazendo com que as crianças esqueçam que é Dia dos Pais. E daqui a pouco vai ter mais Dia das Mães para comemorar, vai ser Dia da Família. E aí, irmãos, sabe por quê? Para justamente não entrar em choque, não fazer exceção de pessoas, não é preconceito que as ditas famílias estão surgindo. Famílias que a própria palavra repudia, reprova, mulher com mulher, homem com homem. É o Dia da Família. Daqui uns dias já estão tentando, não sei se tem ouvido, que vão tirar da sua identidade, a identidade daqueles que vão seguir ou se tornar, ou vão ser simpatizantes, vão querer, por decisão deles, eles vão ter filho e vai ser lá 2 nomes de mulher, 2 nomes de homem. E aí, irmãos, como nós da igreja vamos tratar essa situação? Como nós vamos respeitar? Respeitamos, mas devemos orar,
devemos dialogar, devemos orar e interceder e devemos falar a verdade. Irmãos e irmãs, senhores e senhoras, ninguém muda a verdade. A verdade é absoluta. Por que a verdade é absoluta? Ela sempre é verdade. Daqui 100 anos ela vai ser verdade. Pode ser que eu e você não entendemos agora com verdade, não descobrimos com verdade, mas ela sempre foi verdade. Antigamente o povo da ciência não sabia que a Terra era redonda, mas ela sempre foi redonda. Não tinha mecanismo, não tinha telescópios, não tinha foguetes, não tinha naves lá, não tinha satélites que tirava foto da Lua, não tirava foto da Terra redonda, mas a Terra sempre foi redonda. Há 100 anos atrás, ou mais anos, as pessoas não sabiam que a Terra era redonda, mas era uma verdade, ela sempre foi redonda, mas não tinha conhecimento. Então nós devemos buscar o conhecimento da verdade. E quem pode dar a verdade só quem é? É o autor da verdade, o Pai nosso que estás no céu. Que Deus possa abençoar você, meu irmão, meu amigo, minha irmã, senhoras e senhores. Que ore, interceda, clama a Deus, clama ao nosso Deus, clama a Deus como Pai, porque Ele tem a melhor direção, o melhor caminho e as melhores bênçãos, as melhores coisas para nossa vida. E Deus ama o pecador, mas não ama o erro, não ama o pecado, não ama o que está errado. E nós filhos dizemos o seguinte: honra o teu pai e a tua mãe, que é mandamento com promessa, e viverá por longos dias. Essa palavra que eu tenho para vocês, que clama a Deus, como Jesus clamou: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Se você está pronto para falar assim: Deus, eu quero a sua vontade, diz o amém. Amém. Que a vontade de Deus seja feita.